Nem que seja a distância, né? A gente faz, abre a câmera, faz um forró aí, e aí cada um toma uma cervejinha na sua casa, não tem problema também, pode ser. Mas depois, quem sabe a gente não marca uma confraternização aí, né? A primeira turma de felicidade da pós-graduação, acho que vale a pena, né? Quem sabe, né? Vamos ver. Só o futuro dirá aí, né? Sim, eu topo. Aí, ó. Se tiver se der pra eu ir, tô dentro em Ouro Branco. Eu moro aqui em Lafayette, mas eu desloco se tiver alguém de Lafayette que quiser carona. Então, acho que a gente podia combinar depois, quem sabe não dá certo. A gente marca na alternativa lá, comer uma pizza. Apesar Isso que aí. tem um pessoal mais de longe aí, né? Mas aí quem sabe não dá certo, né? Vamos torcer. É, talvez abre uma live lá, abre a aula lá quem puder ir presencial, É, quem não ué. puder, e aí dá uma interagida e depois fica quem conseguiu ir, por Vale a exemplo. pena. Depois, na semana que vem, a gente discute essas coisas aí, tá? A gente vê Beleza. direitinho se a gente consegue fazer. Gente, vamos lá então. Deixa eu abrir aqui. Bom, acho que na semana passada eu tinha parado por aqui, né, a princípio, né, da gente falar um pouquinho sobre essa questão da relação de autonomia e alinhamento, a questão do delargamento, né, que geralmente os chefes fazem, em passar uma certa atribuição ao seu liderado e por ali mesmo fica aquela situação e às vezes ele não tem nem autonomia suficiente para fazer o que ele deveria fazer, tá? Então existe esse gráfico aí de, de relação que a gente tem, né? De alinhamento com a autonomia, que é bastante importante. Então a primeira coisa, se eu tenho uma baixa autonomia e um baixo alinhamento, tá? Eu tenho um microgerenciamento, que é ruim, tá? São assim, é a mesma coisa se eu falar com vocês o seguinte, você entrou na empresa, você está lá há 10 anos, eu te passei algumas informações, não passei tudo porque eu tenho medo de você tomar meu lugar, né? E aí você, consequentemente, né, juntamente com o baixo alinhamento que eu tenho com os meus liderados, né, no caso com você, acaba que a gente tem o quê? Um microgerenciamento. Isso é ruim, porque a gente tem que ter uma visão macro, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso anteriormente, então isso é bastante importante, tá? Ao contrário, se eu tiver uma alta autonomia e um baixo alinhamento, aí eu tenho o caos, né? Aí realmente é o caos, porque eu delargo realmente, vamos lá, vamos fazer, né? Te dou uma autonomia muito grande, mas o alinhamento que eu tenho com você a respeito do que você vai fazer é muito pequeno, tá? Isso aí é realmente assim, é o caos, tá? Se eu tenho um alto alinhamento e uma baixa autonomia, tá? Eu tenho uma organização autoritária. Por quê? Porque eu não te dou autonomia, tá? Mas eu tenho um alto alinhamento com você. Então, assim, é o famoso martelo de autoridade ali, né? De colocar realmente autoridade em cima do meu liderado, tá? E se eu tenho uma alta autonomia e um alto alinhamento, aí sim, nessa circunstância, que é esse, né, ETI, aí eu tenho realmente uma autonomia e aí eu tenho capacidade de ter inovação, tá? Eu até passei para meus alunos, né, essa semana. Eu não sei se vocês já ouviram, fica uma indicação de filme para vocês, tá? Que é um filme que chama Fome de Poder, que é um filme que fala sobre o McDonald's, tá? E é um filme interessante demais. Depois, se vocês puderem vê-lo, né? Tem no YouTube, vocês podem dar uma final de semana aí, ó, que vocês estiverem no friozinho, né? Um bom lugar para ler um livro, então é um bom lugar para assistir um filme. Assiste esse filme porque é muito legal, que ele demonstra justamente isso, né? Começou Eu já com. vi. Você já viu, né? Começou com duas pessoas lá do interior, lá do Texas, se eu não me engano, meio do deserto lá. E era muito familiar no início, né? Eles tinham uma venda legal, mas aí aparece lá um sanguessuga, né? Esperto, que vendia mixer. Ele vai lá e faz o quê? E propõe franquias para ele. Só que essas franquias cresceram tanto, 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 que depois ele vai lá e compra o McDonald's desse pessoal, né? Dos inventores realmente. Tá? Paga uma bagatela para ele, oferece, diz que é 1% nas vendas, né? Durante a vida inteira, e eles nunca receberam esse 1%. Então, assim, não basta a gente ter uma ideia muito boa, sendo que a gente não tem execução dessa ideia, né? A gente está passando por isso, a gente está no processo aqui
de abertura de uma empresa, né? E é a coisa mais difícil que tem, principalmente a gente que é funcionário público, né? Porque é muito difícil as leis. Então a gente faz uma reunião, fizemos uma ontem, passa uma informação. Fizemos uma hoje, passa outra informação. Então você fica assim, o que eu faço, né? Então a gente está tentando vislumbrar um cenário onde a gente consiga realmente a informação certeira do que a gente precisa, porque senão como é que você faz? Então não basta ter uma ideia muito boa, a gente precisa realmente ter autonomia e ter a capacidade de executá-la, senão não adianta nada. Eu tenho uma ideia boa e uma ideia é só uma ideia, né? Então eu preciso tirar essa ideia do papel. Nesse caso, com uma alta autonomia e com esse alto alinhamento, né, com a gestão, com a gerência, aí realmente eu tenho possibilidade de autonomia e inovação, de construir alguma coisa que seja realmente nova, tá? Bom, quais são as regras principais aí, gente, de engajamento de um time, tá? Então, primeiro, use e abuse dos 3 P's. Quem são os 3 P's? Propósito, porquê e porquê do liderado. É importante o propósito, nós fizemos em felicidade, que não tinha nada a ver até então com liderança, e agora eu estou mostrando ele mais uma vez aqui para vocês. Evidentemente que eu posso ter vários propósitos ao longo da vida, inclusive eu posso dividir o propósito da minha vida a partir de nichos. Qual que é o meu propósito no trabalho, qual que é o meu propósito na família, qual que é o meu propósito, sei lá, na diversão, no lazer. Eu posso ter vários propósitos diferentes, sem problema. Né? Quem falou que eu tenho que ter um propósito só? E aí eu tenho que cultivar esse propósito, e esse propósito, para dar certo, a gente tem que fazer todo aquele ciclo que eu passei para vocês nas aulas anteriores de felicidade. Tá? O porquê, né? Certas perguntas, gente, elas são muito importantes. O porquê, ele traz uma pergunta que remete ao autoconhecimento, né? Então, por que que eu sou explosivo da forma que eu sou? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo, né? E esse autoconhecimento a partir dos porquês, a partir dessa necessidade de compreender o que eu sou para que eu possa liderar de forma mais preponderante, é extremamente importante, tanto para a felicidade, tanto para a liderança. Não tem como, tá vendo como é que uma coisa sobrepõe a outra? Né? São duas funções linearmente dependentes. Né? É o que acontece. Tá? E aí eu preciso escutar o porquê do liderado também. Acontece situações muitas vezes, né? Aconteceu aí essa semana que passou, onde você recebe uma informação, né, de um professor, e ele fala que o aluno fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Aí chega no colegiado, você vai analisar, né, qual que é a primeira perspectiva que eu tenho. Né? A primeira perspectiva que eu tenho é o seguinte: eu quero ouvir a posição de quem? Do aluno. Como é que eu tenho como é que eu consigo julgar alguma coisa se eu escuto somente um lado da história? Não tem condição, tá? E aí, escutar o meu liderado, escutar sobre as demandas que ele tem, as necessidades, as dores que ele tem, é extremamente importante. Para quê? Para que eu possa realmente modificar o ambiente de trabalho e criar realmente um time de liderança, uma equipe realmente. E aí, assim, acontece em muitos casos, né? É justamente isso que acontece. Foi a XP no Brasil, por exemplo. Né? Quando eles começaram foi muito difícil. Até que eles tiveram um insight de que, olha, ao invés de eu receber recurso de investimento, eu vou treinar as pessoas para investir. Então foi o insight que eles tiveram. E esse insight, gente, quem dá esses insights, quem repassa esses insights para a gente, são pessoas comuns no dia a dia. Às vezes numa rua, numa fila de banco, às vezes na padaria, entendeu? Então, assim, eu tive uma experiência, eu estava com minhas filhas na padaria há 2 semanas atrás, no sábado de manhã. A gente foi buscar um pãozinho na padaria. E aí eu tô lá na fila, e aí fui pegar pão, e tinha uma senhora na fila para pegar pão também, e ela foi dar uma ré lá, tadinha, ela não viu minha filha, e esbarrou no pezinho da minha filha. E ela ficou extremamente consternada com aquilo, ela falou, ai, tadinha de você. Sabe, uma pessoa de uma graça tão grande, né? E depois a gente foi pro caixa junto, e ela acabou fazendo amizade com a gente. A gente começou a conversar, falou: ah, eu tenho 3 netinhas também. Nossa, eu gosto tanto. E começamos a conversar sobre um monte de coisas. E essas pessoas às vezes trazem insights valiosos que a gente deixa passar despercebido, né? Então, da mesma forma que a felicidade ela tem que ser uma coisa natural, durante o caminho que eu percorro ao longo da minha vida, os insights de liderança também, eles acontecem de forma às vezes involuntária.
E outra coisa, o nosso cérebro, por exemplo, o córtex, né? Ele tem um tempo de reação muito menor do que o nosso cérebro mais antigo, do que o nosso inconsciente, do que o nosso cérebro reptiliano. Então, é questão de milissegundos. Então, a necessidade da gente compreender, né? A gente vai falar um pouquinho lá na frente dessa análise corporal, das microestruturas faciais também, elas são importantes porque acontece de forma muito rápida e involuntária. E grande parte dos nossos pensamentos e emoções, elas são de formas involuntárias. Entendeu? Então, a gente precisa conhecer melhor essa toda esfera das coisas que acontecem na vida da gente justamente por isso, né? Porque acontece muito rápido e às vezes passa despercebido, né? Eu tava brincando com a minha esposa cedo, né? Ela perguntou lá qual tinha sido os números da Mega Sena do São João. Não é Mega Sena, é Quina, né? Mas é interessante. A Alexa foi responder um negócio nada a ver e falou assim: os números da Mega Sena sorteados foram tal, tal, tal. Aí eu falei assim, mas ela falou de 6 de janeiro, nada a ver. Aí eu falei, gente, vai que ela tá falando número de verdade, né? Imagina, né? Aí eu falei assim, repete por favor. Ela não repetiu. Olha que interessante. Sei lá, cara. Pode ser, pode. Pode ser do acaso? Pode ser. Mas passou, não passou? Então as chances e as coisas que acontecem ao longo da vida passam muito rápido. Então, quando eu escuto o liderado, eu dou essa oportunidade dele falar das dores dele, isso também chama atenção. Às vezes, gente, nem é numa reunião, como eu falei com vocês. Às vezes é você chamar esse liderado para perto de você, numa reunião com ele, às vezes particular, e conversar com ele. Entendeu? E saber realmente das emoções, o que ele está passando, as coisas que ele está realmente sentindo. Então, isso é muito importante. Tá bom? Então, são os 3 P's, tá? Não tenha medo de conversas difíceis, gente. Existe cursos hoje chamados Gestão de Conflito. Não sei se vocês já viram, né? Esses cursos de gestão de conflito é para isso. Gente, não tem que ter medo de conversa difícil. Não vai doer, não vai arrancar pedaço. Mas a gente tem que ter às vezes, tá? E às vezes, infelizmente, parece que as pessoas não entendem, não compreendem as coisas. Ou finge que não compreende, ou se faz de bobo, eu não sei. É simplesmente a necessidade da gente chegar, a gente vai lá. Porque se você tem medo dessas conversas difíceis, a sua microexpressão facial e a forma de você se comportar diante do seu liderado vai fazer com que ele suba nos tamancos com você. Por que vai fazer? Porque ele vai notar o seu medo, ele vai notar que você está transtornado, que você está com medo. Você já ouviu falar que quando a gente tem medo de cachorro, o cachorro percebe e morde? É isso aí. Então, assim, a gente precisa, né, ter essa conversa. E aí, realmente, eu preciso estar muito bem, centralizado, porque nós na liderança, não podemos ser pessoas previsíveis. Entendeu? Se o Fabiano é taxado como nervoso, né, não seja nervoso. Porque as pessoas vão notar isso em você. Tá? Isso não é comportamento de líder. Tá? Então é muito importante a gente pensar nisso aí. Tá bom? Bom, diferenciar decisões reversíveis de irreversíveis. Decisões reversíveis é aquilo que a gente consegue, a gente não consegue voltar atrás no que foi feito, mas eu consigo partir daquele ponto, usar aquilo como uma oportunidade e transformar a oportunidade no negócio em alguma coisa melhor. Foi o que aconteceu lá com o McDonald's lá na história, né? Eles fizeram isso. O Ray lá, que é o cara lá que acabou tomando realmente esse império aí, né, dos irmãos, ele fez isso. Né? Ele foi lá, usou aquela oportunidade de criar várias franquias e foi criando e criando e criando. Então, arrecadação de mais de 720 milhões aí por ano, uma coisa fora do comum de dólares, né? Então, assim, verifique se realmente, se ela for reversível, ela pode se tornar uma oportunidade. Se ela for irreversível, ela também pode se tornar uma oportunidade. Porém, você vai ter que tomar muito mais cuidado, porque uma decisão irreversível é realmente aquilo que eu não consigo restituir, retomar, refazer, eu não consigo fazer isso mais. Tá? Reversível não. Ah, sei lá, quebrou um vidro. Não tem como voltar o vidro atrás. Mas tem como eu comprar outro e colocar. Certo? Pegou fogo na casa. É irreversível.
né? Posso até construir outra, mas construir uma casa do zero, né? A não ser que você tenha uma condição muito boa, é praticamente uma relação irreversível, tá? E isso acontece também com as pessoas. Tem palavras, na verdade, que elas são irreversíveis. Elas marcam realmente. Aí vai de você. Se você quer guardar essa palavra ou se você quer jogar essa palavra para fora. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Porque se entrou por aqui e você não gostou, deixa sair por aqui e vice-versa. Então, assim, guardar isso aí, né, mais uma vez, são marcas, né? Então, a gente não pode guardar. Isso acontece muito com as palavras, tá? Então, tem que tomar muito cuidado da forma que a gente fala, da forma que a gente conduz, principalmente as conversas difíceis, como a gente viu atrás, tá bom? E domine principalmente as first layer skills, né? Que é a primeira camada ali das habilidades que a gente tem, que são as soft skills, tá? Como eu falei com você, existe curso para isso hoje em dia, só específico disso, para desenvolver em você habilidades que sejam necessárias para a melhor sociabilidade sua ao longo da sua carreira. Seja ela na engenharia, na medicina, na contabilidade, sei lá onde você trabalha, tá? Desde que você trabalhe com pessoas, e isso hoje em dia é basicamente comum e impossível de você não trabalhar com pessoas, essas soft skills são extremamente importantes. Tá? Então desenvolva. Hoje em dia, o melhor profissional não é aquele que possui uma carga muito grande de hard skills, que é a técnica. O melhor profissional é aquele que consegue contornar situações, dar a volta por cima, como se fosse um rio, né? Como a gente conversou lá em Felicidade. Né? A gente consegue dar a volta e consegue transpor esses obstáculos de forma tranquila. Porque não adianta reclamar, concorda? Reclamar vai resolver seu problema? Não vai resolver seu problema. Então a gente precisa o quê? Se adaptar, ter resiliência suficiente para aguentar esses embates da vida, tá? E ao mesmo tempo, né, com essas ferramentas, as soft skills, conseguir passar por cima disso aí, tá bom? Então essa seria aí vamos dizer assim, uma preparação muito boa de um bom líder, né? Usar essas ferramentas aí de forma maciça, tá? Bom, soft skills. Então, olha só, adaptabilidade e inteligência emocional. O que nós estamos fazendo aqui? Trabalhando inteligência emocional durante o curso inteiro, certo? Nós falamos de autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Parte da inteligência emocional. Né? As pessoas mais equilibradas, as pessoas que têm uma inteligência emocional bem definida, como um cerne na sua vida, como uma virtude realmente da sua vida, são pessoas que se destacam muito mais. É só você olhar no mercado hoje. Certo? É só você olhar. E tirando aqueles que nascem em berço de ouro, aqueles que realmente lutam, né? Que vão lá trabalhar em cima disso realmente, são pessoas que têm inteligência emocional muito abrupta aí, muito avantajada, né? Colaboração e influência, então trabalho em equipe, tá? Influência que a gente tem sobre as pessoas, capacidade de persuasão, isso o nosso corpo fala, mais uma vez. Inclusive na forma de você cumprimentar uma pessoa, a forma de você pegar na mão da pessoa reflete muito tanto a personalidade da pessoa quanto a sua. Então imagina você vai fechar um negócio com alguém, ou então você vai conversar com o seu líder, e aí você vai pegar na mão dele aqui. Sabe aquela pegadinha de mãozinha? Nem consegue pegar a mão inteira? Isso aí é uma personalidade totalmente fraca. É uma pessoa que talvez você não tenha muita confiança no que ela faz, no que ela fala, no que ela pensa. Certo? Então não é bom. Né? A gente vai ver isso aí nos grandes líderes aí. A forma de você colocar o dedão em cima da mão da pessoa, sabe? O tato, o espelhamento que você tem da pessoa, tudo isso aí, gente, reflete extremamente, absurdamente lá no seu liderado. E assim, na gente também, para que a gente tenha, né? Para que a gente tá buscando essa felicidade, para que a gente realmente seja feliz. Muito cuidado com as coisas que a gente faz, com o olhar, com a forma de olhar, com a forma de sentar, posição das pernas, posição dos pés, pés cruzados, pernas cruzadas, sabe? Posição, coçar o cabelo, o olho, a orelha, tirar a cutícula da unha, são coisas que a gente faz sem perceber. Então, como eu falei com vocês, grande parte das emoções são inconscientes. Então, a gente não vai perceber que eu estou fazendo. Só que isso aí faz o quê? Treino.
São treinos que a gente faz durante, né, a nossa vida para que a gente tenha um crescimento pessoal interessante, tá? Liderança e gestão de pessoas, eu não preciso nem falar, né? O que os líderes fazem? Os líderes mudam pessoas. Isso é o conceito de um líder. Qualquer outra coisa tá fora do conceito de liderança. Qualquer outra coisa, gente, tá? Ah, líder que dá resultado. Não. Líder trata pessoas e pessoas fazem que os resultados aconteçam. É diferente. Entendeu? Então é muito importante isso aí, tá? Gestão de pessoas. Habilidades empreendedoras. Gente, tem curso hoje de criatividade e foco. Cursos específicos para você ter criatividade e foco. Agora, sinceramente, né, para que eu vou fazer um curso de criatividade, né? Se eu já falei com vocês que nós somos únicos, exclusivos, específicos no mundo, estamos aqui, né, porque a nossa exclusividade é muito importante ainda para o mundo, para as pessoas que estão à nossa volta. Com essa baita ferramenta que eu tenho aqui em cima da minha cabeça, desculpa, aqui em cima não, né? Aqui dentro da minha cabeça aqui, né? Na minha, no meu cérebro, e eu não uso. Entendeu? Como que eu vou criar aspecto de criatividade? Gente, lendo, distraindo. Por que que hoje a formação dos engenheiros que a gente tem no Brasil, no mundo, né? Tirando o All in College lá, por exemplo, que mudou muito o perfil de trabalhar a formação de engenheiros. Por que a gente forma engenheiros cada dia piores hoje? Porque engenheiro que não tem criatividade não pode ser engenheiro, gente. Ou então ele vai ter que desenvolver muita criatividade para ser engenheiro. Entendeu? Porque o engenheiro é o cara que tem criatividade, é o cara que constrói isso. E como é que ele constrói essa criatividade? Fazendo cálculo, gente. Ele constrói a criatividade resolvendo integral, meus amigos. Desculpa, é extremamente importante. Mas a integral e o cálculo não são excludentes às atividades emocionais que a gente precisa. Os momentos de lazer, de você ler um livro. Eu comprei esse aqui essa semana em Belo Horizonte, ó, né? Eu gosto muito do Augusto Cury, né? Eu li Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Eu comprei esse aqui, Os 7 Hábitos dos Pais e Professores Fascinantes. Ler, criatividade vem dessas coisas. Mas se você desenvolve só o lado direito do seu cérebro fazendo cálculo, como é que você vai ter criatividade se a criatividade está no lado esquerdo? Entendeu? Não tem jeito. A gente forma um monte de gente, certo? Mas um monte de gente sem criatividade. E essa habilidade, se você não desenvolver, você não consegue. E com exceção de algumas pessoas que são realmente extremamente criativas, fora do comum, né? Vocês não viram? Vocês para e pensa, quem são os caras mais criativos que tem lá no passado? Né? É Einstein? Não. É Newton? Não. Mas olha aqueles caras, a Michelangelo, por exemplo. O cara era pintor, era escultor, não sei o que das quantas, entendeu? Ele tinha uma visão. Quantos que a gente vê na história? Escultores, matemáticos, pintores, filósofos, não sei o que. Entendeu? Essas coisas traz criatividade. Qualquer outra coisa que a gente está falando agora de hard skills, ela te ajuda na técnica, mas ela não te traz criatividade. E é o erro que a gente está fazendo nas universidades todos os dias. Aquela mesma história que eu sempre escutei, a história da carochinha, dizendo o seguinte: engenheiro não sabe escrever. Oi, gente, ajuda aí, meu caro. Engenheiro não lê. Como assim? Entendeu? Como assim? Engenheiro não gosta de arte, engenheiro não gosta de música. Como assim, gente? Então a gente vem rotulando as pessoas, certo? Rótulos são para produtos, não para pessoas. Produtos são estáticos, pessoas são dinâmicas, pessoas modificam, tá? Então é importante a gente pensar nisso aí. Criatividade, aonde eu busco a minha criatividade, né? Eu acho tão bonito quando você vai comprar um pão, por exemplo, recheado, e você vê aquele pão todo detalhado, um bolo, gente. Como é bonito você ver um confeiteiro fazer um bolo, a coisa mais linda que tem. A criatividade que ele tem naqueles detalhes, gente, é lindo demais. Mas a gente passa despercebido aos nossos olhos. Né? Então a importância da gente buscar isso aí. E é inconsciente. Né? Quando você vê um bolo quando você vê um bolo lá no mercado que você quer comprar o bolo, a primeira coisa que vem na sua mente é a beleza, não o gosto do bolo.
Porque você pode comprar o bolo depois e se arrepender do gosto. Mas a beleza, a capa que tem por fora é linda demais. Então eu levo o bolo e às vezes o bolo chega em casa, o bolo tá azedo. Mas a cobertura é muito linda, né? E o que faz isso com a gente? Faz com que a gente entre no looping, por exemplo, de observar as coisas que estão de fora, são externas. E é o que o mundo mais faz hoje, né? Olha as pessoas por fora, não por dentro, né? Então isso é muito errado, né? Não atrai criatividade, tá bom? Agora pensar, você já chegou num supermercado, viu um bolo muito bonito, a cobertura, e você começou a pensar o que tem dentro dele? Entendeu? Passa despercebido. Você recebe uma caixa de presente bonita com um laço vermelho, fantástica. Você já parou para pensar o que tem dentro daquilo ali? Quando é nosso presente, muitas vezes você quer abrir, você está ansioso para saber o que tem dentro, né? Mas passa despercebido aos nossos olhos, é inconsciente, tá? Bom, inovação, né? A inovação não tem condição da inovação se aproximar de você se não tiver criatividade, tá? Isso é impossível, tá? E fazer acontecer e ter realmente um protagonismo, né, das questões da vida mesmo e das questões também de você como líder, tá? Preparação para o mercado de trabalho. Então hoje eu não posso mais conhecer somente aquilo que o meu curso me formou, né? Eu preciso conhecer de um pouco de tudo. Eu preciso saber que aquilo vai me fazer falta em algum momento da minha vida. Então eu preciso me preparar. E quando eu me preparo, eu preparo também aqueles que são meus liderados, né? Porque eu vou conseguir passar uma bagagem muito maior do que a bagagem que eu tinha antes de me preparar, tá? E habilidades técnicas, não vou nem entrar nesse mérito, né? Não se contrata um médico, né? Cardiologista, cirurgião, que não sabe cortar uma pessoa, abrir o coração, tirar para fora e trocar por outro. Isso não vai acontecer mesmo, né? Mas a empatia é uma coisa que muitas vezes a gente não tem e passa despercebido, tá? Olha para vocês terem uma noção, gente, tá? De 2019, né? 8 a cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. Hoje talvez seja até mais. Seja 11 a cada 10. É uma coisa super estimada, né? E acontece, né? Porque, gente, você ter pessoas que estão, entre aspas, te liderando, nas quais você não consegue lidar com elas de forma sociável, é muito triste, tá? E geralmente essas pessoas escondem dentro delas uma grande marca. São pessoas que não querem se mostrar para o mundo, porque se ela mostrar para o mundo, ela vai abrir o leque, todo mundo vai descobrir quem ela é, as coisas que ela passou, e ela não quer fazer isso. Então são pessoas marcadas, são pessoas sofridas também. Eu sei que ninguém merece ficar do lado de gente assim, né? Vai a política do porco espinho, né? Até quanto eu consigo ficar nos espinhos da outra pessoa e da minha pessoa também, né? Eu espeto e recebo, né, o fisgão. E até quando eu consigo ficar longe desses espinhos na solidão, por exemplo, do frio da solidão. Não adianta. Nós somos seres sociáveis, né? Então a gente precisa associar realmente, mesmo o chefe tendo esses problemas, tá? Mas é óbvio que eu não vou tentar curar o meu chefe, sendo que eu não esteja plenamente capaz para fazer isso. Porque se você for fazer isso, você vai afundar junto com ele, né? Mas isso aí são detalhes, tá? Bom, quais são os 7 pecados capitais do chefe, gente? Liderança sem referência, deixar de reconhecer o mérito do outro, deixar os feedbacks, tá? Não desenvolver pessoas, delegar, aliás, delargar ao invés de delegar, falha terrível na contratação, tá? Depois de contratou, né? É complicado, tá? E excesso de reuniões. Reunião é uma coisa chata, é uma coisa que tem que ser rápida, é uma coisa que tem que ser muito bem delineada, com uma pauta muito bem feita e com os pontos necessários que a gente vai discutir para que a gente chegue numa conclusão lógica e bem rápida e no final da reunião com essa conclusão ou parcial ou totalmente acertada ali no final, tá?
Então, esses aí são os 7 pecados capitais do chefe, tá? Passamos por algum desses? Sempre, né? Não tem jeito. Principalmente o segundo. Né? Deixar de reconhecer a pessoa é uma das coisas mais tristes que tem. E a pessoa se sente mal. Né? Ela fala, não, eu fiz tudo e não tive reconhecimento nenhum. Tá? É lógico que a gente precisa, né, gente? Aquela história, não precisa de reconhecimento, não. Larga a mão de ser chato, larga a mão de ser bobo, né? Todo mundo sabe que quem que não quer, por exemplo, às vezes você faz uma comida gostosa em casa, você não quer que a sua esposa, seu marido, seus filhos, sei lá, chegue lá e fale, nossa, que comida gostosa? Claro que quer. Todo mundo espera isso, é do ser humano, não tem como não ter. Então é importante pensar nisso aí, tá? Líderes cuidam de pessoas, né? Para isso é necessário energia e autoconhecimento, tá? Então, gente, quanto mais você puder desenvolver uma pessoa, mais líder você vai ser, tá? É desenvolver mesmo. E espero que eu desenvolva e que ele passe do meu cargo. É triste falar isso. O mercado de trabalho é doído, né, gente? A gente sabe muito bem disso. Mas a questão, gente, é a consciência. É a capacidade de entender que eu fiz o meu melhor com aquilo que estava disponível naquele momento. Só isso, gente. Entendeu? Aí você vai falar assim, mas nossa, ele passou na minha frente, ele ganha mais que eu, né? De repente tomou até o meu cargo, é triste. É uma situação irreversível ou reversível? Reversível. Porque aí vai bater na minha cabeça o seguinte, por que ele tomou o meu cargo? Pode ter sido uma indicação, infelizmente, a gente sabe disso. No mundo corporativo a gente sabe disso, que tem o que indica, o QI, né? Mas pode ter sido por uma incompetência minha, uma falha minha. Né? Que se o meu chefe realmente ele for um líder, ele vai ter olhado várias recorrências ao longo do meu período que levou o quê? A minha troca de cargo, por exemplo, a rebaixar de cargo. Isso serve de feedback para mim. Né? Inclusive, se eu for para uma outra empresa, claro, sem dúvida. Né? Então, a importância de sempre pensar dessa forma. Só consigo fazer isso se tiver energia e autoconhecimento. Também sem isso aí, não tem jeito. Tá? Então, mais uma vez, autoconhecimento, inteligência emocional. Mais uma vez, tá? Bom, dentro desse contexto, gente, a gente observa, né, nas carreiras de liderança, tá? Que aqui essa pesquisa foi feita aqui por essa The School of Life aí, que é uma chamada Escola da Vida, né? E eles fizeram, em 2021, eles fizeram uma pesquisa para saber dos líderes o que é uma boa preparação realmente de um líder. 27%, né, dessas pessoas eles responderam que o líder deve ter espírito empreendedor. 24% que o líder tem que ter calma. E 21% uma comunicação assertiva. Uma comunicação que seja realmente efetiva durante as conversas, durante a sociabilidade. Tá? E a resposta dos liderados, né? O que os liderados falaram, né, a partir dessa pesquisa? 29% comunicação, 24% segurança psicológica e 21% empatia. Então a gente vê que algumas coisas, né, parecem realmente. Calma, por exemplo, e comunicação, é uma coisa que eles estão falando aqui. O que é ter empatia? Ter empatia, principalmente cognitiva, é a capacidade que eu tenho de olhar para o outro, né, e me colocar no lugar dele realmente. Né, transpor ali e falar, ó, né, o cara tá passando por isso e ter realmente compaixão, ajudar, fazer alguma coisa. Então, tanto o líder quanto o liderado, né, que foram dois grupos separados, extremamente estratificados, eles responderam basicamente a mesma coisa. Tá? Então, da importância da gente buscar. Se a gente já tem esses feedbacks que eu falei que é importante, que é uma das capacidades de um bom líder, né, a gente já sabe esses dados aqui para a gente é extremamente importante. Tá? Bom, resposta dos liderados, o que mais falta nos líderes agora? O que mais falta nos líderes? Fugir de um problema ou omitir que está sentindo nunca é a boa
solução. Então, assim, grande parte falou, ó, foge do problema ou omite o que está sentindo. Isso não é legal aí, né, na visão dos liderados, em relação ao que falta realmente dos líderes, tá? Fugir de um problema é a capacidade que a gente tem de não resolvê-los, tá? Se eu não resolvo o problema, é porque algum motivo está acontecendo dentro de mim que eu não tive capacidade de solução. Então eu preciso buscar, mais uma vez, autoconhecimento. Por que eu não consigo resolver isso? Né? Então a gente vê, por exemplo, que tem pessoas, né? Com mentes extremamente retrógradas. Tem pessoas que falam assim, já encontrei muitas ao longo da minha vida. Tem gente que fala assim, nossa, eu quero ser rico. Ah, beleza. Eu quero ser rico. É um propósito que ele tem, certo? Mas aí a própria pessoa que fala que ela quer ser rica, ela vira e fala assim, nossa, mas esse pessoal rico é chato e metido, né? Olha que ambiguidade. Que coisa mais estranha. Se eu quero ser rico e eu falo que os ricos são chatos, né, e arrogantes, sei lá, alguma coisa assim, eu tô falando de quem mesmo? De mim. Porque se eu quero ser rico, concorda? Eu tô subentendendo no meu cérebro que, ó, amanhã se eu ficar rico, eu vou ficar o quê? Chato. Concorda? O que seu cérebro vai fazer, gente? O seu cérebro tá lá em loop, ó. Ele tá trabalhando em cima disso aí. Aí ele vai fazer o que para você? Não, ser chato, Fabiano, é ruim. Isso é inconsciente. Ser chato é ruim, então você não vai ser rico, não. E sabe o que vai acontecer? O seu cérebro vai procurar mecanismos para você não ser rico, gente. E vai acontecer, tá? Dalila, pode falar, fica à vontade. Oi, professor, boa noite. Boa É noite. interessante que o senhor pontuou aí, essa questão vem muito das crenças, né, que a gente aprende até quando criança mesmo, por exemplo, fulano é rico porque adquiriu os bens humilhando os pobres, né, logo eu não quero ser rico porque eu não quero humilhar o pobre, porque eu sou pobre e sou humilde. Então, de maneira inconsciente, o nosso cérebro, né, capta isso e cria barreiras que dificultam a nossa concretização disso aí, de maneira inconsciente. É a pura verdade que você falou, gente. Vocês estão vendo? Quem nunca pensou assim, gente? A gente às vezes pensa, mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem que é chato? É pobre que se acha rico. Porque realmente as pessoas que são ricas realmente, né? Aquele Warren Buffett lá, por exemplo, o cara doou quase a fortuna dele, lá, aquele bilionário, trilionário, para ajudar a instituição de caridade, gente. Para ajudar um monte de gente. E quantos aí não fazem essas coisas por trás realmente? Por exemplo, o Bill Gates, que tem lá o Instituto Bill Gates dele, que ajuda tanta gente, ajuda gente da África, gente que precisa, gente que tá lá, entendeu, sofrendo. Gente, quantas pessoas fazem isso? Mas a gente prefere ficar onde? A gente prefere ficar no quadradinho dizendo o seguinte: ah, rico é chato, né? Mas o que é chato não é rico, gente. Muitas vezes o que é chato é o cara que se acha rico. Entendeu? Então a gente tem que quebrar essas barreiras dentro da gente mesmo. E não é só de dinheiro, gente. Eu quero aprender uma coisa. E aí eu fico falando, é difícil, não dou conta, não vou fazer, não vai. Cada palavrinha que você fala negativa, o seu cérebro absorve. E ele vai procurar recursos de todas as formas para que não dê certo. Eu não sei se vocês já ouviram falar a lei de Murphy. O que é a lei de Murphy? É isso. Qual que é a probabilidade de um biscoito, por exemplo, passado de manteiga cair com o lado da manteiga para cima? Quase impossível quando você fica olhando para o biscoito cair, né? O biscoito vai sujar e cai viradinho. Repara como que as coisas são. Então a gente atrai, né? A gente absorve o que a gente quer para o mundo, o que a gente fala. Por isso que a gente tem que falar coisas positivas. É sempre assim? Não. Mas eu tenho que fazer um flush lá do meu cérebro quando eu durmo, por exemplo, para fazer uma limpeza dessas coisas que ficou durante o dia, né? Mas não pode levar isso para a vida da gente, tá? E realmente é difícil, gente, é difícil, não é fácil. Se fosse tão fácil, o mundo inteiro estaria feliz, né? Se você procurar no Google agora, lança no Google aí é, deixa eu ver se eu consigo aqui no computador de casa. Só um minutinho, quer ver? Ó? Felicidade. Não.
Aqui é no Google mesmo, só um minutinho, quer ver, ó? Se você lançar no Google a palavrinha felicidade, cadê? Ih, não tem mais. Antigamente aparecia aqui quantos documentos aqui, agora nem aparece mais não. Eu não sei nem onde está também. Mas antigamente aparecia aqui tantos resultados, tantos milhões de resultados na busca, né? Se você colocar tristeza, você vai ver que dobra. É uma coisa fora do comum. Como as pessoas estão tristes, entendeu? E às vezes estão tristes por causa de bobeira. Porque não compreendeu que a felicidade verdadeira não se encontra nas coisas, se encontra nas pessoas, né? E aí fica sofrendo a vida inteira, né? Não tem necessidade disso, tá? Bom, como é que eu faço? Como é que eu crio a confiança com o meu time, né? Além da autoconfiança que eu preciso ter, né? E o autoconhecimento, lidere com perguntas, não com respostas. Você já viu aquela propaganda? O que que move o mundo? O que move o mundo é as perguntas, não as respostas, tá? E olha só, isso é uma coisa tão interessante, gente, que é o seguinte: das perguntas surgem possibilidades criativas de inovação. Entendeu? Então, se eu levo respostas prontas, é porque está na minha cabeça tudo pronto. O que que eu tenho de inovação no que eu levei? Nada. Mas as perguntas não. Então, se você encontrar com um líder um dia, um cara muito bom, né, está lá na sua empresa onde você trabalha, né, você vai perceber que eles gostam muito de instigar esses porquês, as perguntas, de questionar realmente as coisas. Por que que isso está acontecendo? Ah, é uma criança, né, de 8 anos, de 4, 8 anos, quem tem criança sabe isso, ela fala dos porquê. Ah, por que que a luz ilumina? Ah, por que que o sol é claro? Por que que o céu é azul? É isso, né? E muitas vezes a gente faz o quê? Qual que é a tendência da gente? Quando as crianças começam assim, não, mas que chatice, minha filha, para. Né? Não, tô ocupado, não fica perguntando essas coisas. Isso é péssimo. Já é um bloqueio que você começa a colocar na cabeça da pessoa. Então, aí quando ela cresce, ela faz o quê? Ao invés dos porquês, ela vai aceitar o quê? Ela vai aceitar o que tá ali, porque ela não quer perguntar mais. Né? Então, não é legal. Da mesma forma, o seu liderado não vai achar legal, tá? Envolva-se no debate e no diálogo, né? Converse, 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 não deixe de conversar, né? Necessidade de compreender as pessoas, gente. Vocês vão pensar sempre o seguinte: guarde para a vida de vocês. Novamente, cada ser humano é único, cada ser humano é uma caixa de surpresa, cheio de problemas, cheio de frustrações, cheio de alegrias. Nós somos uma caixa lotada dessas coisas. Então, o líder, ele olha para as pessoas, ele faz leitura corporal, né? Ele começa a observar que a pessoa está cabisbaixa, ela está olhando para baixo, que ela está triste. Né? A gente vai ver quais são as microexpressões faciais. Então, eu faço essa leitura. E a partir dessa leitura, gente, como é que é gostoso, né? Quando alguém percebe que a gente está triste, né? Velório, por exemplo. Todo mundo já foi no velório. Velório tem as duas partes, né? Tem a parte ruim, porque aí você morre, né? Não sei como é que é, mas deve ser assim, né? Vê se vocês concordam comigo. Você morre, tá lá no caixão, Fabiano, foi o maior sacana durante a vida inteira. Aí morto tá no caixão. Aí tem uns caras. Aí fica assim: nossa, ele era tão bonzinho. Era uma pessoa maravilhosa, né? Que triste isso, né? Desse jeito, né? Ou então o cara realmente foi uma pessoa boa. Nossa, não valia nada. Isso aí? Nossa senhora. Fale na vida, mas não fale na morte. Não valia nada. Essa é a parte ruim, né? E a parte boa? A parte boa é você ver que tem pessoas do seu lado, gente. Antigamente, né, você velava o corpo às vezes, a noite inteira. Como era bom você saber que tinha alguém do seu lado. Seja lá quem for, um amigo, uma criança, não interessa. Mas a gente se sentia amparado de ter alguém perto da gente, não era? Era. Né? Então, como é bom, né? As pessoas, elas estão, elas sabem que você está triste, você não vai no velório feliz, né? Mas elas leem isso aí, vai estar lá, vai te dar o ombro, vai ficar ali perto de você. Como isso faz a diferença? E se faz diferença lá, se faz diferença pra gente,
Como que faz diferença para os nossos liderados? A necessidade de conhecer o nome, de chamar pelo nome, sabe, de enxergar essas coisas, né? Importante, tá? Encontre os erros, não os culpados. Esquece os culpados. O culpado tem demais. Nós somos culpados por muitas coisas que a gente faz, que a gente delega, que a gente esquece. Então, assim, vamos resolver? É erro? É. Qual é o erro? Beleza, então vamos resolver? Certo? Depois, o que você pode fazer? Ah, quem estava envolvido no erro? Fulano, ciclano, beltrano. Chama, conversa. O que aconteceu, gente? Me fala, o que aconteceu? Agora já resolveu, já apaziguou, né? O que aconteceu? Leva, conversa, tá? Porque de repente você vai receber alguma informação, você vai ficar de repente até com vergonha, né? Então, tem uns videozinhos na internet aí que tem lá um menininho que chegava sempre atrasado na aula, né? E o professor chegava, batia na mão dele, né? Toda vez que ele chegava atrasado. E aí, um dia, o professor vê o menino, né? Levando a mãe na cadeira de roda, porque ela era deficiente, entrando com ela em casa. E aí, pegando a bolsinha dele e saindo correndo pra aula. Quando ele chegou lá, o menino já foi dar a mão para ele bater, ele foi e abraçou, o menino começou a chorar. Por quê? Porque ele ficou decepcionado com o que ele tinha visto. Né? O comportamento dele foi péssimo. Ele não quis entender o que estava acontecendo. Se vira, cara. Né? E como que o mundo tá ruim, né, gente? Por causa dessas coisas, né? É demais, dá conta? Será que é possível que ninguém tenta entender ninguém? É lógico que não é fácil. Eu não tô falando que eu faço, tá, gente? Não tô falando que eu sou the best of the best. Não tô falando isso. Mas a gente treina, não treina? A gente não tenta ser assim? Por mais que o mundo tá pregando tudo ao contrário, falando ao contrário, não tenta ser assim, né? Precisa deixar rastros positivos para quem vem atrás, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Que a gente tem que guardar para nossa vida, tá? Crie mecanismos, né, de bandeira vermelha. O que são esses mecanismos de bandeira vermelha? Gente, quando eu não tô bem, né? Fala que as carinhas, que as emoji lá do WhatsApp, é aquilo ali. Então, às vezes, por exemplo, se eu tô na minha mesa lá, por exemplo, não tô muito bem hoje, não seria interessante você não faz isso para pizza, gente? Para rodízio de carne não tem isso? Você já for no rodízio que tem essas rodinhas? Tá verdinho, come. Manda bala, vai passando e vão colocando comida, né? Algo que você coloca no vermelho, o que significa? O cara nem passa mais, ele não vai te incomodar te perguntar sobre a carne. Se funciona com a carne, por que não fazer com a gente? E a gente não tá bem todo dia mesmo, né? Então coloca lá uma carinha triste lá, ó. Hoje fulano não tá muito bem. Ó, hoje ele tá alegre, aconteceu. Né? De repente você pode até se envolver. Ó, que legal, o que aconteceu? São coisas simples que remetem aí, né, à possibilidade de melhoria contínua dentro né, da sua liderança. Tá? Motivação. Líder desmotivado, fracasso, caos à vista. Tá? Não tem condição. Imagina você vai para academia com personal trainer, chega lá o cara tá dormindo. O que você faz? Né? Difícil, tá? Ao mesmo tempo, a gente precisa criar motivações. E as motivações vêm a partir dos propósitos que eu tenho de vida, né? Se eu tenho um propósito bem definido, eu vou ter motivação. Concorda? Agora, se eu tô perdido na vida, não sei para onde eu vou, para onde eu vou, onde eu tô, tanto faz, para onde eu vou, que motivação eu vou ter? Entendeu? Por que as pessoas depressivas elas não têm motivação? Nem para sair da cama às vezes. Porque ela não tem um propósito para fazer aquilo. Na vida dela é o seguinte, eu vou sair para quê, gente? Aonde eu vou? O que eu vou fazer? Entendeu? Então o propósito é uma ferramenta extremamente poderosa para você sair dessa fossa, entendeu? Por mais que seja pequenininho, gente. E às vezes eu quero um propósito, eu quero ser milionário, né? Quero ganhar muito dinheiro, quero fazer isso, quero viajar o mundo. Beleza, legal. Mas quais são os passos que você vai dar dia a dia até você chegar lá? Você acha que vai cair do céu uma bola de cristal, vai cair cheio de ouro lá dentro? Não vai acontecer isso. Entendeu? Então trace rotas menores, pense em propósitos menores, dia a dia. E aí comece a pensar nas coisas que realmente precisa melhorar na gente. Não é o outro que muda, sou eu que mudo. E o meu exemplo arrasta outras pessoas. Não adianta eu querer, não, fulano não muda, olha lá, tá do mesmo jeito. Eu mudei? Eu fiz a minha parte? O meu dever de casa está feito? Não, gente. Então eu preciso ter essa consciência, né? De motivar,
sabe? O cara que motiva, o cara, sabe? Vocês não já viram essas storytelling aí, que as pessoas contam a vida delas. Você quer criar empatia por uma pessoa, você quer criar empatia numa palestra, você quer criar empatia em qualquer lugar que você for, comece a contar uma história que marque as pessoas. Porque as histórias ficam. Eu lembro a história da minha avó, eu tinha 12 anos de idade, gente. A minha avó contando a história da vida dela na roça, gente. Marca, não sai. Entendeu? Porque a gente tem um mindfulness nosso ali no momento da história, tá aguçadíssimo. Todos os meus sentidos estão disponíveis para escutar aquela história. Então, por isso que hoje em dia, o que, que o pessoal faz? Marketing puro. Casal aí de cantor, de não sei o que, vira na mídia amanhã e fala assim, gente, separamos. Ganha 1 trilhão de seguidores e depois faz o quê? Vamos voltar. Marketing puro. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa capacidade de motivação, tá? E contar sua história, sabe? Ter essa empatia com essas questões são muito importantes, tá? E escutar as histórias também. Não só contar, mas escutar a de outras pessoas também, tá? É possível identificar líderes, né? Método de análise corporal. Então, vamos entrar agora um pouquinho aqui. Eu tô até pulando, falo demais, né, gente? Mas vamos entrar um pouquinho agora na parte de análise corporal, tá? Você acha, gente, que é possível a gente fazer uma leitura nas pessoas realmente, somente pelo corpo, para saber se as pessoas estão mentindo, para saber se elas estão falando verdade, para saber um monte de situações? Sim, essa é a resposta. Por quê? Cientificamente, como que eu explico isso? Mais uma vez, grande parte das nossas emoções vem do inconsciente. Grande parte dos nossos sentimentos, das nossas emoções, não está palpável para mim. Tanto que tem dia que de repente eu estou muito feliz e quando vê passa um minuto, eu fiquei triste. Aí você fala assim, mas por que eu estou triste, gente? Tá tudo tão bom. De onde veio essa tristeza? Do nada? Não. Veio do seu inconsciente. Às vezes o momento que você está ali vivendo naquela situação remeteu alguma coisa que você teve lá no passado e essa coisa veio daqui de trás e jogou, né, aquele monte de hormônio no seu corpo e transformou ele numa pessoa tristonha. Acontece. Né? Então as emoções às vezes não estão palpáveis, tocáveis para a gente. Elas podem estar escondidinhas. Tá? E o nosso corpo, a somatização dos fatos, né, que a nossa mente tem, ela dinamicamente ela vem totalmente para o nosso corpo. Tem gente que somatiza mais, tem gente que somatiza menos, tá? Vai depender do tipo de pessoa que você é. Eu não vou entrar em detalhes, mas igual eu falei com vocês, depois eu vou deixar os vídeos lá, depois se vocês quiserem ver, tá? Vai depender do tipo de pessoa que você é, né? Se você é esquizoide, se você é uma pessoa mais oral, se você é uma pessoa, se você tem traços de psicopatia, tá? E quando eu falo de psicopatia, eu não estou falando que você vai sair por aí matando as pessoas, mas tem gente que é assim. Se você é masoquista, então vai depender da característica que você tem, tá? E você vai atuar de forma mais somática ou menos somática, tá? Então olha só, é possível identificar, né, líderes pela linguagem corporal? Sim, tá? Sim mesmo. Como? Vocês vão ver daqui a pouco. Podemos analisar aspecto comportamental através da análise corporal? Sim, claro, totalmente. E vou provar para vocês. A liderança pode ser aprimorada pela linguagem corporal? Definitivamente sim. Tá? Conhecer a forma que os outros operam, que as pessoas somatizam no corpo as suas emoções, eu posso ali melhorar muito minha liderança, né, diante dos meus liderados. Tá? Então isso é muito importante. Tem um videozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo passar ele aqui. Ah, gente. Eu não sei por que ele tá dando errado. Mas eu vou mostrar para vocês depois o videozinho, tá? A gente entra ali, eu mostro para vocês no YouTube. Os métodos de análise corporal, gente, tá? Tem um pesquisador, a gente vai ver daqui a pouco, ele mapeou todas as microestruturas faciais que nós temos e a partir dessas microestruturas ele considerou nojo, alegria, tristeza, ansiedade, raiva.
ele conseguiu mapear isso aí, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Existem algumas grandes marcas, né? E hoje elas têm pensado muito nisso, que colocam aquelas modelos maravilhosas, né? Para fazer ali um marketing da sua marca. E a modelo chega lá, toda bonitona, certo? Aí nós estamos falando de externo mais uma vez. E aí a pessoa fica lá assim, certo? Mostrando os dentes bonitos, né? Aqueles dentes capeados, aquela coisa maravilhosa, né? Só que as pessoas elas começam a notar o sorriso verdadeiro, ele mexe nessa musculatura dos olhos. Então, a pessoa sorriu pra você assim, ó. Ah, olha aqui, ó. Tá vendo? Só a boca, ó. Não mexe aqui, ó, nos olhos. A pessoa que sorri assim pra você, você já fala assim, sorriso, né, amarelo. Não é o sorriso que deveria estar acontecendo. É uma coisa forçada. E eu não consigo, voluntariamente, trabalhar esses músculos aqui com o sorriso, sendo que meu sorriso não é natural. Então, olha só pelo sorriso já começa a perceber esse tipo de coisa, né? Então, isso para mim é muito importante, porque eu consigo, inclusive, conhecer as pessoas que estão à minha volta. Quem tá sorrindo mostrando as canjicas para mim, certo? Quem são essas pessoas? Estão sorrindo de verdade? Ou realmente tá sorrindo só para, né, para me fazer feliz ali? Então é importante conhecer, tá? Então, olha só, esse videozinho aqui, ele era de um videozinho lá da Copa de 60, 70, não sei, tá? Onde o Brasil estava jogando, se eu não me engano, com a Holanda, é uma coisa assim, tá? E aí começou perdendo para a Holanda. E o time estava todo abatido, o time do Brasil estava todo abatido, né? E nós tivemos o Garrincha na época, acho que é o Garrincha mesmo, o Garrincha, eu acho que é. Ele saiu lá de trás, ele foi lá, pegou a bola dentro da rede, colocou debaixo do braço e levou a bola até o meio de campo. E durante essa trajetória que ele fez até o meio de campo, ele saiu conversando com todo mundo, os jogadores que estavam do lado dele. E os gestos dele, a forma dele colocar a mão, sabe? Nós vamos ganhar, tal, tal, tal. Sabe aquela capacidade de liderar, de pegar a bola e levar e falar, nós vamos ganhar, cara. Isso fez toda a diferença pro time do Brasil empatar e virar o jogo depois e ser campeão. Acho que é campeão mesmo, não lembro muito, né, da situação. Mas o que importa pra gente, enfim, é a gente saber da capacidade de liderança da pessoa. Tá? Então o vídeo demonstra isso. Né? Você vê na pessoa. Tá? O homem, né, principalmente o homem, ele tem o seu ponto de equilíbrio aqui nessa região peitoral. Por que isso? Porque quando um urso vai fazer um ataque lá antigo, o que ele faz? Ele vai para frente, não é? Ele mostra ali, né, essa parte do tórax aqui. O homem é assim, tá? E a mulher não, a mulher já é diferente do homem. Então, essas características, elas começam a fazer com que a gente comece a entender, a partir dessa leitura, o tipo de pessoa, as situações que está acontecendo. Vai errar? Não. Se você tiver a capacidade de olhar para a pessoa, você vai começar a entender essas expressões, gente. Não tem erro, porque o seu inconsciente ele não erra. Ele vai trazer o que está realmente ali dentro de você e você não percebe, você não consegue controlar. Você não já viu quando eles pegam, por exemplo, um bandido, né? Alguma coisa assim? Eles não vão interrogar, né, esse cara, tirando aqueles que são torturados, porque isso acontece também, infelizmente a gente sabe disso, né? Mas aqueles que não são torturados, eles começam a cair em contradição. Você mesmo vai se contradizer, né? Então isso é involuntário, é uma coisa involuntária, né? E esses peritos, por exemplo, eles já têm todo esse arcabouço de ferramentas para identificar na pessoa, entendeu? Então assim, isso é muito importante. O dia que você for conversar com a pessoa, tá? E aí, isso aqui é muito doido, vocês vão ver. Já assistiu Karate Kid? O segundo agora? Tá vendo? Eu sorri de verdade. Olha meu olho aqui, tá vendo? O Karate Kid lá, o menininho lá, teve uma hora que ele chega lá perto sei lá, de um templo lá, budista e tal, né? Com o Jack Chan e chega lá, tem uma cobra lá assim, naja, e a moça na frente da cobra assim, né? Aí ele fala assim, nossa, a mulher tá imitando a cobra. Aí o Jack Chan fala, olhe direito.
Aí ele olha de novo e fala, ó, a mulher tá imitando a cobra. Ele falou, você tá errado, é a cobra tá imitando a mulher. E a gente começa a perceber isso nas pessoas, né? Então a pessoa vai te contar alguma coisa, começou a olhar para cima pro lado esquerdo, meus queridos, é mentira. Ela é involuntário. Se você olhar pro lado direito para cima, é porque você está pensando em alguma coisa antiga que você quer demonstrar realmente. Isso diz muito sobre a gente. Entendeu? Então você tá ali, né, caminhando para uma mentira. Então, e é involuntário. Comece a perceber essas coisas, tá? Começa a ter esse feeling para essas coisas, tá? Esse vídeo também que eu acho que não vai abrir. Deixa eu ver. Não sei por quê, tá? Mas olha essas duas fotos. Deixa eu perguntar para você, você não sabe nada de análise corporal. Faça uma leitura dessa foto, gente. O que vocês acham que está acontecendo? Você tá rindo, né, Marina? Já viu as carinhas de sorriso ali. O que é isso aí, gente? Não precisa falar não, né? Ai, professor, tá muito suspeito. Não tá? E a gente não percebe. Ah, pode ser que nem é nada. Mas olha os olhares. Olha a mão. Olha a mãozinha tocando. Tá vendo aquele toque suave, gente? Que é aquele mesmo toque lá do filme Titanic, né? Lá daquele. Como é que fala? Aquele carrinho lá, sei lá. Como é que chama aquilo, gente? Carruagem, né? Com Leonardo DiCaprio. Não é isso? Olha a mão, olha o olhar. Olha o queixo dela. Olha a forma que ela projetou o queixo dela para olhar para ele. Entendeu? E assim, são coisas. Pode ser que não seja nada. Mas a gente começa a olhar e começa a fazer essa leitura. Entendeu? Então, assim, da mesma forma, olha depois na segunda fotinha do lado aí, né? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Olha a boquinha dela aqui, né? A forma que ela colocou, que ela, né, colocou o corpo dela aqui, né, olhando para ele depois. Então, assim, são coisas, né, que acontecem, tá? Eu tô citando esse cara aqui porque, né, primeiro que eu gosto muito dele, eu acho que ele é um dos líderes aí que passou, que realmente fez a diferença, tá? E é realmente um líder muito nato, e você observa isso nele. Essa foto lá de esquerda é ele, e a foto lá direita é ele presidente dos Estados Unidos depois de ter feito o curso de direito, tá? Então, olha a simpatia dele, né, nessa foto lá direito, né? Tá vendo as microexpressões faciais? Olha aqui o canto do olho dele aqui, ó. Essa ruguinha que aparece aqui, que é a ruguinha do sorriso verdadeiro, né? A demonstração aqui dos dentes, do sorriso. Olha a mão dele. Eu não sei se vocês já viram isso, mas a pessoa que demonstra, que mostra a palma da mão muitas das vezes, é uma pessoa que você tem confiança por ela. Entendeu? É uma pessoa que inspira confiança. Então você vai ver grande parte dos líderes fazerem isso, de mostrar as mãos realmente, tá? Então isso é interessante. Infelizmente, tem esse lado que eu estou contando para vocês, e tem um lado do nazismo lá terrível, absurdamente sem comentários, né? E qual que era o símbolo do nazismo? Não era a mãozinha levantada assim? Não era isso? Por quê? A imposição, né, a capacidade de mostrar que o que eles queriam, na verdade, era uma raça, entre aspas, pura e nojenta, né? Mas era uma forma de mostrar liderança de qualquer forma, né? Então, assim, realmente a gente começa a ter essa visão e começa a enxergar isso aí a partir dessas micro expressões faciais, tá? Tem várias, como eu falei com vocês, então vamos falar sobre mais algumas aqui, tá bom? Bom, qual que é a técnica para isso? A primeira delas é a técnica da empatia, porque existem três empatias diferentes: a cognitiva, a compassiva e a emocional. Sendo que as duas posteriores, compassiva e emocional, não acontecem se você não tiver a cognitiva, tá? Qual a diferença entre elas? Empatia cognitiva, reconhecimento no outro, a tristeza e sentimentos. Vou falar das três, depois a gente volta aí. Empatia emocional. A tristeza dos outros nos deixa tristes. E empatia compassiva, eu quero te ajudar. Gente,
Se eu não reconheço no outro a tristeza e o sentimento, como é que eu vou ter empatia emocional e compassiva? Agora, como é que eu posso desenvolver isso em mim? Essa capacidade de reconhecer no outro tristezas e sentimentos a partir do meu conhecimento. O que que é tristeza para mim? Tristeza para mim, de repente, é a alegria dos outros. Já viu esse ditado, né? Pimenta nos olhos dos outros é, né? É doçura, né? Não tem esse ditado? O que que é a tristeza para mim nos outros? Então eu tenho que enxergar isso de uma forma muito clara para mim, porque senão não tem nem emocional nem compassiva, tá? E aí o que acontece hoje em dia? A gente está cego, totalmente cego para essas coisas relacionadas à empatia cognitiva. Então, assim, tem pessoas que estão do nosso lado, às vezes, que passa do meu lado e que eu não consigo enxergar dela a necessidade de um acolhimento, de uma ajuda, de um abraço, de um olhar, de um bom dia. Isso é péssimo, gente. Porque a gente está, a cada dia que passa, esfriando mais nessas circunstâncias. E esfriar nisso aí não é trazer felicidade para minha vida, pelo contrário, é para trazer tristeza e tristeza das grandes. Entendeu? Então, olhar para as pessoas é isso, é ter esse olhar doce, é o olhar terno, é você reconhecer, não tem nada a ver com você, gente, mas né, quantas vezes, às vezes eu tô deitado na minha cama às vezes de noite, nesse frio, né? Tô deitado lá, eu fico assim, oh meu Deus, mas como é que pode, né? Tanta gente tá na rua nessa hora. E às vezes você vai lá comer alguma coisa, vai comer um rodízio, alguma coisa, você fica com vergonha. Aí você sai de lá, você fica envergonhado, você fala, nossa, gente, tô comendo tanto aqui e tem gente que não tem nenhum angu para comer. Entendeu? E às vezes é sem ver ninguém, gente. Não precisa ver ninguém, a gente sabe como é que tá lá fora. A gente sabe dessas circunstâncias, né? E o que que o mundo fala? É lixo. Entendeu? Nós estamos vivendo uma geração, um momento da geração, onde esse momento é um momento da geração descartável. Entendeu? Usa e joga fora. É latinha de refrigerante. É reciclável depois, né? E não pode ser dessa forma, né, gente? Se a gente busca felicidade realmente, se a gente quer trazer isso para o mundo de uma forma, de uma mensagem que seja realmente verdadeira, eu preciso tentar ser assim todo dia, todo dia, todo dia. Não é fácil. Se fosse fácil, era todo mundo feliz e contente. Mas não é bem assim, né? Empatia emocional. A tristeza dos outros me deixa triste. Essa já é uma etapa maior, tá vendo? Eu posso até sentir, eu reconheço no outro a tristeza. Mas eu senti por ele, eu fiquei triste por ele? Às vezes não. Às vezes eu só senti. Então isso é cognitivo, emocional. Realmente eu vou sentir ali a tristeza do outro, né? Então isso é realmente interessante. A terceira, compassiva. Eu quero te ajudar. A gente tem que tomar muito cuidado nessa compassiva, porque, igual eu falei com vocês, ninguém ajuda ninguém se você não estiver capaz, com, psicologicamente dizendo, fisicamente dizendo, com capacidade de ajudar alguém, tá? Então, é aquela coisa, né? Você já viu como é que eles fazem salvamento de pessoas, por exemplo, que tá afogando? Se você chegar pela frente da pessoa, ela te afoga, te mata junto com ela. Porque ela vai estar tão apavorada para subir em você, para, né, para agarrar em você, que ela vai te afogar. O que, que você faz então? Chega por trás. Você chega por trás, pega ela por trás, porque ela não vai ter condição, né, de debater e te afogar. E aí você faz o salvamento, quando você não tem uma boia, alguma coisa, né? Então, assim, eu não posso de forma alguma tentar fazer isso aí, sendo que não esteja bem, né, psicologicamente comigo mesmo, para resolver essa questão, tá? Olha ele aí, gente. Tá vendo as mãos de novo? E outra coisa, olha só. Cadê, gente? Não, mas tá lá na frente. Eu achei que tava mais perto aqui. Vocês viram aqui, né? Olha aí. Olha só. Postura. Tá vendo o ombro do cara? Tá vendo? Olha só a postura. Tá vendo? O formato, o queixo, a altura da cabeça. Entendeu? Tem um líder hoje que tem lá nos Estados Unidos. Você já viu o jeitão dele? O queixo elevado, sabe? Muito acima da linha do corpo.
Prepotência, totalmente prepotência. Totalmente. E se eu fosse eleitor, eu vou votar num cara desse só se eu for um anta. Entendeu? Agora, olha aqui. O queixo ao nível do ombro, ou seja, eu sou igual a todo mundo. Eu estou passando essa mensagem para o mundo. A palma da mão demonstrando confiança no que ele está fazendo. Sem contar na parte física. Um terno muito bem alinhado. Uma gravata muito bonita. Né? Então, assim, o sorriso ali, tá com um sorriso meio entre os dentes, mas tá ali, né, tentando sorrir. Sabe? Então, tudo isso aí, gente, diz respeito de um bom líder. Se vocês vão ver isso aí, vocês vão conviver com isso aí todo dia. Porque vocês vão encontrar com essas pessoas ao longo da vida de vocês. Não tem como passar despercebido, né? Sem comentários aí. Travou. Bom, tá vendo? Aí eu te pergunto, conversar com alguém colocando a mão no queixo diz respeito ao seguinte: a pessoa ela está colocando toda a sua energia nessa face para te compreender. Entendeu? Então, quando você receber alguém que estiver assim olhando para você, isso é bom. Entendeu? É bom. Agora, desse jeito aqui, não sei. Nunca vi desse tipo. Talvez, né? Tenha alguma leitura. Mas o que diz respeito a isso, cara? Eu tô incontente com alguma coisa, concorda? E tô querendo demonstrar aquilo ali. É inconsciente, gente. Eu não falei que é inconsciente? Então, muito cuidado. Né? Olhares, a forma que a gente coloca as coisas, tá? Isso aí pode ser problemático, tá? O Paul Ekman aqui, ó. Então, ele foi o cara que saiu, né? Saiu da zona de conforto dele, foi lá para a região ali da Nova Guiné, para descobrir, para entender o que estava acontecendo com essas expressões faciais. E ele dividiu essas microexpressões em raiva, nojo, tristeza, alegria, medo e surpresa. Todas as expressões, tá, na visão do Paul, tá relacionada com qualquer uma desses sentimentos. Tá? E aí é muito fácil da gente começar a identificar. Olha essa fotinha. O que vocês identificam aí? Essa primeira mulher aqui, ó. Aliás, essa primeira mulher aqui. O que você acha? Qual o sentimento seu? Nojo. Hã? Parece nojo. Nojo. Esse aqui. Assustado? Espanto, Espanto, né? Assustado ali, né? Essa aqui. desaprovação, Ou raiva, né? Esse aqui. Tristeza? Tristeza. Esse aqui. Alegria? Felicidade. E esse aqui. Espanto? Espanto. Você tá vendo que vocês olhando essas fisionomias, vocês identificaram todas as microexpressões sem eu falar nada com vocês? Qual é o Sim. problema? Pode falar, Dali, desculpa. Não, respondi que sim. Qual é a questão? É que isso acontece em questões de frações de segundos. Então, você tá lá numa reunião, né? Você tá numa reunião, quando vê você olhou pro colaborador, ele fez assim, ó. Mordeu o beiço. Você pode falar, o cara tá possesso de raiva. Ele não quer ficar aqui de jeito nenhum. A leitura. Já começa a olhar. Né? Existe um cara, gente, eu vou esquecer o nome dele agora, que minha cabeça realmente não tá... O Skimmer, que é um psicanalista. E é um dos caras que mais estudou leitura corporal no mundo. Tá? Ele morreu algum tempo atrás. E ele estava numa reunião. E na reunião tinha um professor que ia apresentar alguma coisa lá na reunião. E ele não gostava do cara.
E o cara tava querendo apresentar alguma coisa. E o que ele fez? Ele conversou com o professor que estava do lado dele e falou assim: você quer apostar que passando alguns segundos eu vou deixar o professor falar o nome dele doidinho lá na frente comigo? Aí o professor falou: duvido que você vai conseguir, né? O que ele começou a fazer? Gente, a hora que ele, né? A hora que ele estava falando, né? Alguma coisa, o skimmer baixava a cabeça, certo? E balançava a cabeça nesse sentido. E voltava. Passava alguns minutos, né? Quando ele começou a articular com as mãos, o skimmer foi lá e fez assim, ó. Tipo assim, legal, certo? Parava de articular a mão, falava alguma coisa, ele baixava a cabeça e fazia o não de a marca do pescoço de reprovação. Gente, passou alguns minutos, né? Dizem que o professor estava lá, quase dançando um axé na frente. Por quê? Porque o levantar as mãos e o sinal de aprovação do skimmer, por exemplo, estava fazendo com que ele ficasse feliz na frente, porque ó, ele está me aprovando, certo? Então eu tenho que fazer. É inconsciente, ele não percebeu que ele estava fazendo aquilo. Mas como ele percebeu que quando ele levantava a mão ele tinha um toque de aprovação, ele começou vamos dançar então. E começou quase a dançar lá na frente. Então, olha como é que a nossa mente é. Se você estiver dando uma palestra um dia, fazendo qualquer coisa, né? E alguém virar para baixo e começar a balançar a cabeça para você, se você não tiver uma inteligência emocional interessante, daqui a pouco você tá doidinho lá na frente, cara. Você vai achar que o cara. E às vezes ele nem tá te reprovando, às vezes ele tá olhando o WhatsApp, lá alguma coisa que não tem nada a ver e balançou a cabeça. Entendeu? Então é importante demais observar essas questões. E vocês não conheciam nada, vocês falaram todas as expressões faciais para mim aqui desse pessoal, tá? Olha isso aqui, gente. Tá vendo a expressão facial da raiva? Olha como que é a expressão facial da raiva. Tá vendo essas bolinhas no olho aqui, ó? O seu olho, ó. Tá vendo? Olha aqui, olha minha cara, olha aqui, ó. Tá vendo essa bolinha do olho aqui? Essa bolinha do olho, ela fica protuberante quando você tá com raiva. Olha a boca. A boca, ela faz aqui uma descida aqui assim, como se fosse meu cavanhaque aqui assim, ó, descendo. Olha a boca dela. E olha esse buraquinho aqui que você tem aqui, ó, né? Aparecer de uma forma muito reticente aqui no momento que ela tá com raiva. Então, tá vendo? Expressões simples, não é? Dá para pegar? Demais da conta. É só você começar a olhar as pessoas, tá? E quais são os níveis da raiva? Nível da raiva. Primeiro, aborrecimento. Foi igual aconteceu com o Tony lá na felicidade. Frustração. Exasperado. Perde o raciocínio. Amargura. Vingança e fúria. Então, a gente tem esses níveis da raiva. A raiva, ela passa por todos esses níveis. É evidente que você não vai esperar chegar ali, né, na perda de raciocínio, gente, né? Não vai esperar chegar nesse momento. Antes disso, você lembra? Respira. Deixa o ar entrar, respira para você não chegar nesse ponto aqui. Conte até 10, lembra? Conta até 10, né, que você vai respirar e você vai voltar atrás. Porque se você chegar na perda de raciocínio, aí acabou. Aí daqui para frente é serra abaixo. Tá? Lírio não pode fazer isso. Tá? Lírio, no máximo que ele pode chegar aqui na frustração. Né? Volta aqui, desce de novo, então melhora. Fiquei aborrecido, mas ainda vai passar e pronto, acabou. Tá? Não pode chegar nesse ponto de jeito nenhum. Tá? Bom, olha a expressão de nojo. O que a gente identifica? Né? Novamente, o meu olho se fecha um pouco. Pensa numa coisa nojenta. Né? Aquele negócio, sei lá. Não sei. Né? Por exemplo, eu não gosto o cheiro de bucho nem a pau. Meu pai disse que vai fazer um dia frito, disse que eu vou comer. Mas até agora eu duvido. Aquele cheiro para mim é terrível. Né? Não como de jeito nenhum. Né? Então imagina, né, o nojo, né, aquela expressão de nojo. Então o seu olho fecha um pouco, o nariz até arrebita um pouquinho, dependendo do nojo que você tem, da situação que você tem no nojo, né? Você vê aqui, ó, tá vendo essas covinhas do lado do nariz aqui? Essas covinhas aparecem aqui, tá? E olha a boca agora. A boca agora ela não desce para cá.
fazendo aquela descida, entendeu? Ela sobe, sabe? É diferente. Olha a boca dela. Se eu não tivesse escrito aqui que era nojo, você também com certeza você ia saber que era nojo. Mas por que que você sabe que é nojo, sem eu te falar isso aí? É porque o seu cérebro já tá lá, ó, já pescou há muito tempo para você. Há muito tempo ele já pescou. Só que você não entendeu por quê. Eu descobri por que que é nojo, mas eu não sei. Mas agora eu tô te mostrando. E a partir de agora você já vai ficar, ó, vai ficar esperto a respeito disso, né? Quais são os níveis do nojo? Desagrado, aversão, desgosto, repugnância, né? Rechaço, repulsão e asco, né? Então, aquela situação onde muitos, igual a gente falou, no esfriamento desse mundo horrível, quando você vê uma pessoa lá fora, sei lá, um sem teto, alguma coisa, que às vezes as pessoas têm nojo, você vê na cara delas, né? Essa circunstância de nojo, tá? Olha o nível do nojo, né? Olha essas fotos aí, né? Esse aqui já chegou no asco, que já tá até vomitando aqui, né? Olha a cara dele, né? Olha essa aqui. Ai, vou comer brócolis hoje. Né? A carinha dela, né? Opa, desculpa, gente. Olha esse cara aqui. É pequena a expressão. Tá vendo que é sutil? É muito sutil. Mas olha aqui, ó. Dá pra gente perceber, né? Na carinha dele aqui, a carinha de nojo. Né? Então, assim, ajuda muito entender essas coisas, né? E se você passar pelos líderes, você vai ver essas coisas. Depois você começa a olhar na internet e depois você me conta, para você ter essa visão, né? Nível de tristeza, né? Então, tristeza, essas bolsinhas aqui, ó, vem para cá, né? A gente tem esse aumento aqui perto dos cílios aqui em cima, né? Você tem um pequeno rasgo no cantinho da boca. Não é aquele rasgo de nojo, é um rasgo para cá, bem pequenininho, né? Então, isso aí é expressão de quê? De tristeza, tá? Quais são os níveis da tristeza? Desapontamento, desencorajamento, preocupação, desassossego, resignação, vingança e desespero, tá? O líder não pode passar de preocupação, né? Dali para trás, tá? Não pode chegar nesse ponto de jeito nenhum. Né? Isso aqui foi uma foto lá do velório do Eduardo Campos, né? Infelizmente, tadinho. E aí, olha na fisionomia das pessoas, olha como é que você consegue enxergar essa tristeza. Né? Eu coloquei algumas setinhas para ficar mais fácil, mas olha aqui, ó, esse senhor aqui atrás, tá vendo a boca? Olha essa menina aqui do lado, ó, tá vendo? Não é nojo, tá vendo? É um rasguinho pequenininho no cantinho da boca, né? Olha esse aqui, ó, da mesma forma, olha o menino, né? Então a gente consegue enxergar isso muito facilmente, tá? Só que é rápido. Mas seu cérebro, lembra que ele tem a capacidade, o seu inconsciente, de perceber as coisas em questão de milissegundos, né? Mas o meu consciente às vezes fica para trás um pouquinho. Ele só descobre depois, tá? Por isso que a gente consegue ter esses insights. Ó, ele tá com nojo. Como é que eu descobri? Não sei, mas tá com nojo. A cara dele é de nojo, né? Porque esses milissegundos, esse processamento, ele é muito rápido, tá? Olha a alegria. Olha esse cara aí, né? Olha lá. Olha o sorriso dele. Olha aqui, gente. Olha os pé de galinha que chama isso aqui, né? É pé de galinha aqui, né? Acho que é isso mesmo. Tá vendo os pezinhos de galinha aqui, ó? Músculo mexendo com o músculo inteiro da face, tá? Existe uma história que tem uma companhia aérea antiga que ela foi ensinar, né, os comissários de bordo a sorrir, tá? Só que por mais que eles tentavam sorrir da forma... Você já viu, gente? Você vai viajar de avião... Oi, né? Não tem ninguém sorrindo pra você. Não adianta, não vem com essa história. Entendeu? E aí eles estavam ensinando os comissários de bordo a sorrir. Só que esses músculos não mexem. Eles não se movem, tá? Sem o sorriso. Você já ouviu falar que o sorriso ele movimenta não sei quantos músculos na nossa face? É por isso. Por isso que sorrir é tão bom. Certo? Então, felicidade, sorriso, legal, vamos sorrir, né? Melhor que chorar, tá? Olha aí, a diferença de um sorriso real e um sorriso fake, né? Então,
por mais que seja sutil, né? Olha o comportamento da boca e o comportamento dos olhos. Tá? Os olhos aqui estão mais abertos do que aqui, né? Aqui aparece essa ruguinha, né? O pezinho de galinha aqui, tá? Tem gente que sorri, às vezes a pessoa ela tá tão eufórica no sorriso que o olho dela até desaparece, ela fecha o olho para sorrir, né? Isso é um sorriso verdadeiro, o resto é fake, tá? Nível de alegria que é muito bom. Prazer sensorial, né? O que é sensorial? Ouvi alguma coisa que me deixou feliz, não sei, né? Comi alguma coisa gostosa, senti um cheiro que me lembrou, teve uma saudade antigamente, né? Então trouxe alegria, compaixão, exasperação, diversão, alívio, orgulho de ser feliz e excitação de êxtase, tá? Líder tem que chegar na excitação de êxtase, tá? O que é o orgulho de ser feliz? Você já viu aquela música? Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Oh, meu Deus. Não tem essa música? É isso. Sabe o que incomoda nas pessoas? Não é o que você tem, o que você é. É a felicidade que você demanda para o mundo. O que as pessoas querem não é matar o que você tem, não é matar o que você é. As pessoas querem matar a sua felicidade, porque a felicidade incomoda muito. E principalmente em momentos onde não era pra você estar feliz. Aí a pessoa olha, como assim, cara? Eu já contei uma história, não sei se eu contei aqui, se foi nas outras, não sei mais. Se eu contei, me desculpa, vou contar de novo, porque eu gosto de contar histórias, né? Ao storytelling, né? Tem um cara na minha cidade, por exemplo, na cidade de Lavras, ele lava carro no posto, sabe? Ele é assim, um negro bonito, altão, sabe? E é uma pessoa, gente. Quando você chega lá para lavar o carro, você quer ficar lá, você não quer ir embora, não. De tão bom que é ficar perto dele. Sabe por quê? O sorriso com aqueles dentes branco bonito é tão bonito e gostoso que você não quer sair dali. É uma coisa contagiante, cara. Aí você olha para ele, o cara tá lá, 7 horas da manhã, num frio desse, lavando o carro, e o cara tá feliz? Eu, hein? Que estranho. Aí às vezes o cara vai lá lavar o carro, o cara tem todo o dinheiro do mundo, ele não tá feliz, e ele chega lá e depara com uma situação dessa. E aí o cara começa a ter o quê? Inveja de olhar o cara. E aí, infelizmente, é inconsciente também. Porque aí você faz analogias cerebrais, por exemplo, cruza, faz um crossover lá no seu cérebro, que você começa a falar, pô, cara, por que eu não sou e por que ele é? Então, quer matar as pessoas? Seja feliz, cara. Você vai, nossa senhora, você vai jogar. O nego vai querer te destruir de qualquer forma. Ninguém vai olhar pelo que você tem, quem você. Não. Mas seja feliz pra você ver. O tanto que você vai incomodar os outros. Mas incomoda demais da conta. O povo fica doido, tá? Por quê? Porque a felicidade no inconsciente deles é mais importante de todo o dinheiro e todo o bem material que ele tem. Só que ele não consegue enxergar isso conscientemente. Porque a partir do momento que ele consegue enxergar isso conscientemente, ele muda a chave, ele vira a chave, ele consegue ali, né, transpor esses desafios, tá? Bom, gestos de conexão que são importantes. Esse aqui eu já falei, né, lá atrás, que é da palma da mão, a postura aberta, né? Tá vendo? O tórax é aberto, né? E principalmente o queixo ao nível do ombro, tá? Eu não sei se vocês já viram por aí umas pessoas que andam assim, ó. Repare a pessoa que anda assim, com o queixo aqui em cima, e ao mesmo tempo pisa em casca de ovos. Repara pra você ver. Amanhã, quando você estiver trabalhando, você estiver andando, eu tenho certeza que você vai achar. Depois você me conta na próxima aula. Se não tem, você começa a perceber as coisas, né? Olha esse cara aí. Gente, quer personalidade melhor que essa que a gente conhece, estava aqui perto da gente? Esse cara é icônico, meu amigo. Ele começou no programa de rádio com a voz dele que ele tinha de melhor. Da voz dele ele tirou quantas coisas. E pra mim o cara é fantástico, eu gosto muito dele, né? Você viu a postura aberta dele? Sempre com as mãos desse jeito, né? Quem quer dinheiro, né? Sempre dessa forma, aberto a receber. Cruzar braço significa boring, isso é muito chato, não quero ficar aqui.
Então, quando você for conversar com alguém, seja lá com o seu chefe, seja com alguma pessoa, cuidado, não cruze os braços. Isso aqui quer dizer, não tô aguentando mais, tá muito chato esse negócio. Entendeu? Cruzar o pezinho lá embaixo, igual eu tô cruzado aqui, eu não posso mostrar pra vocês. Meu pezinho tá cruzado lá embaixo no sapatinho. Lá eu não cruzo os pés. Deixa os pés orientados para frente, com as pernas juntinhas, sabe? Vai fazer alguma coisa, né? Tá na sua cadeira, não vire a cadeira para a porta, por exemplo. Você quer sair, quer ir embora. O seu corpo tá demonstrando que você não quer ficar ali nem a pau, você quer ir embora. E aí imagina você senta para conversar com a pessoa, né? Fechar um negócio, sei lá o que for. Aí você senta virado para a porta com o braço cruzado, né? E com o queixo levantado ainda. Zero, cara. Zero. Né? Se a pessoa fizer uma leitura corporal de você, acabou. Né? Você tá enrolado. Não fecha o negócio nem a pau. Né? Então é importante. Não acabou. Acabaram apenas os slides, tá? Nós vamos ter uma próxima rodada aí na quarta-feira. Vai ser a nossa última aula. Ninguém vai falar assim, ninguém? Que pena. Pelo menos isso, já fiquei satisfeito, né? Porque se você não fala isso, a depressão profunda, né, vai entrar dentro de mim. Não faça isso, né? Mas é na semana que vem, na quarta-feira, vamos finalizar. Vou ter mais um beicinho de pulga que eu quero falar com vocês, que eu acho que é importante, tá? E aí, eu vou deixar disponível para depois para vocês, gente, um formulário para vocês falarem para mim o que vocês acharam da disciplina, tá? Não precisa nem colocar e-mail, não precisa identificar, não precisa falar nada, tá? É só para vocês meterem um pau naquilo que foi ruim, né? Para que as próximas a gente melhore. Eu tenho sempre isso aí comigo, eu acho importante, né? Eu acho que a gente não pode deixar de ter essas possibilidades aí de escutar vocês, tá? Então esses feedbacks a gente acabou de ver, eles são muito importantes. E aí eu vou criar esse formulário. Criar não, já tenho alguns prontos, né? E aí depois eu mando no grupo para vocês preencherem para mim, tá? Para vocês falarem o que foi bom, o que foi ruim, o que não prestou para nada. E aí depois na quarta-feira a gente conversa aí. Certinho? Alguma Certinho. dúvida? Querem falar alguma coisa? Não? Gente, isso aqui é só um pedacinho, tá? Só um pedacinho. Tem muita coisa. Muita coisa. Mas assim, só com isso aqui, você já faz uma diferença absurda no seu dia a dia, pode ter certeza. Né? Com Cara, certeza. você vai começar a olhar as pessoas, depois você me conta, porque a primeira vez que eu fiz o meu curso, eu comecei a olhar todo mundo dentro de casa, então eu era mestre. Eu tô conversando com a minha esposa, tô lá olhando ela. Tô igualzinho o filho do Will Smith lá, né? Tô lá assim, ó, parecendo com a Nádia, né? Só olhando o que tá acontecendo. E a gente faz mesmo, é interessante demais, cara, é muito legal. Mas vale a pena, tá? Você tira muita informação importante. Certinho, gente? Algum problema então? Dúvidas, questionamentos, reclamações? Não, professor, só falar assim, eu não gosto muito de falar, eu gosto de ouvir, mas eu vou sentir muita falta dessas aulas nas quarta-feiras. Tinha semana que eu não estava muito bem, mas depois da aula a gente acaba saindo muito melhor. Então, era assim, já era uma coisa constante na minha vida e que com certeza eu vou sentir falta. Certamente. Eu não gosto de falar muito, não, mas eu gosto muito de ouvir. Nós faremos aulas extras sem estar no semestre! Ê, quem quer Ê! dinheiro? Então, mas aí vamos pensar depois aí, gente. Eu tô disponível de verdade. Eu acho que é muito bom, cara. Você acha que eu não gosto, não? Você já viu eu triste nessa aula? Nem vai me dar triste de forma alguma, né? Porque é muito bom, gente. Porque eu descobri isso há muitos anos na minha vida, né? E assim, tudo que é bom a gente quer passar para os outros, não é verdade? Gente, é bom demais experienciar, sabe, a felicidade de uma forma inteira. É a melhor coisa que vocês podem ter na vida de vocês. E se vocês guardarem uma coisinha que a gente falou aqui que for bom para a vida de vocês, eu já ganhei meu dia, minha noite, meu ano, meu século e meu trisséculo. Já estou feliz já. Tá? É bem assim mesmo. Sim, e eu tenho aplicado muito essas reflexões que a gente faz assim na minha vida, assim, no dia a dia, eu acabo colocando em prática. Eu acho que por isso que é um pedacinho,
de conhecimento que a gente expande, vai pesquisar mais coisas e aplicar também na vida, né? É bom demais. É simplesmente bom, gente. Né? E são as soft skills, né, gente? Inteligência emocional é isso, né? A gente sabe lidar com as situações. Gente, nada é o fim do mundo, né? Nada é o fim do mundo. Sempre tem uma saída, né? Renato Russo já dizia, né? Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho, né? Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz, mas não me diga isso. Hoje a tristeza não é passageira. Hoje fiquei com febre a tarde inteira. Muito bom. Né? Então, assim, fique tranquilo. Depois a gente pode ver, mas vamos ver se a gente consegue. Quem sabe a gente não consegue juntar mesmo, né? Se Sim. não, se não for aqui, a gente junta em outro lugar, sei lá, o que for melhor para todo mundo. A gente faz um. Ah, por mim, eu nem me oponho se quiser reunir esse mês que vem, no início desse mês que vem, se o pessoal já não tiver mais. Eu sei que tem muita gente, principalmente do mestrado aí, que talvez semana que vem já não vai estar em Ouro Branco, vai estar aí na correria também. Também não vejo problema, não, se quiser marcar. O grupo vai estar lá, né? Se quiser marcar no início do semestre que vem. É nóis. Eu. Falou que tem. Falou que tem cerveja gelada. Né? Olha, eu tô perdendo o foco aqui. Falou que tem cerveja gelada, nós vamos lá, ué. Não tem problema. Sem prescrições. Ele. Meus queridos, então, na semana que vem a gente faz nossa última aula. E... Saideira. e- A gente faz a saideira. E aí eu vou deixar lá formulado, depois vocês preenchem pra mim, né? Pra gente verificar o que é bom mudar, né, gente? Sempre é bom mudar, né? Ai, ai. Até as plantas mudam, né? As estações do ano fazem as coisas mudarem. Por que a gente não muda, né? A gente é um cabeça dura, boca aberta mesmo. Tem que mudar também, né? Certinho, gente? Sim, certinho. Bom, gente, então, bom